Salve rapaziada do canal, tá ligado? E hoje viemos falar sobre Lampião. Lampião é simplesmente, como vocês já conhecem, é um cangaceiro que andava em bando e ele era conhecido como Rei do Cangaço. Então, sobre ele você vai saber mais nesse vídeo. Aí você me pergunta, mas o nome do Lampião sempre foi Lampião mesmo? Ou ele tem outro nome? Não, Lampião é simplesmente só um apelido. O nome verdadeiro do Lampião é Virgulino Ferreira da Silva. Lampião, ele nasceu por volta de 4 de julho de 1898. E trabalhou com seu pai como camelô. E isso veio a dar conhecimento a ele, a conhecer as estradas, onde conseguia abrigo, água, comida, o que beber, porque o pai dele era camelô e percorria vários lugares vendendo coisas naquela época. Como era muito difícil naquela época vender, ele saía de Pernambuco para vender em outros lugares, né? E Lampião nasceu na onde? Lampião nasceu em Pernambuco. Lampião, segundo pesquisas, nasceu em Pernambuco, em Serra Talhada. Independente de Lampião ter sido um bandido, ele ficou muito conhecido na história do Brasil. No Brasil todo eu creio que Lampião seja conhecido. Então vamos falar um pouco sobre o cangaço. O cangaço se dividia em 3 grupos. O primeiro grupo é o mercenário. Os mercenários, eles eram contratados para fazer tipo de coisa, cobrar alguém ou até assassinar pessoas e acompanhar pessoas durante viagens que ela fazia naquela época. E os capangas, que eles trabalhavam continuamente para um fazendeiro ou para um coronel só. Os capangas, eles trabalhavam sempre só para uma pessoa. E por fim os famosos cangaceiros, que os cangaceiros eles agiam por conta própria. Os cangaceiros eles viviam em bando, sobreviviam assaltando fazendas, comércios e levavam tudo que viam pela frente. Era onde o Lampião, como é que se diz? Trabalhava, né? Trabalhava não, agia como bandido, vamos dizer assim. Os cangaceiros, eles nunca paravam em uma região só. Eles atacavam em um lugar, logo ia para outro atacar novamente. Eles às vezes cruzavam até mesmo de estado para estado. Óbvio que depois de tantas dificuldades, o Nordeste ainda possuía polícia e algo do tipo. O Nordeste não era uma terra completamente sem lei ou alguma coisa assim. Mas a polícia tinha muitas dificuldades em pegar os cangaceiros, porque eles chegavam, atacavam em um lugar e iam embora pela caatinga. Porque eles tinham muita facilidade em andar pela caatinga, tá entendendo? Andar pelos matos, bem se dizer assim, né, para você entender bem. Com o cenário do cangaço montado, vamos conhecer agora então a história completa de Lampião. Virgulino sempre foi muito inteligente. Ainda na sua infância ele aprendeu a ler e a escrever e a mandar cartas. Porque naquela época o estudo era muito valorizado, tá entendendo? Quem tinha o estudo naquela época, poxa, os caras gostavam muito, tipo um presidente, tá entendendo? Porque naquela época era difícil escola e esse tipo de coisa. E uma das coisas que Lampião mais gostava de fazer era mandar cartas e receber. Como eu já disse no início do vídeo, Virgulino trabalhou com seu pai até os 19 anos de idade, só para lembrar. Por isso que ele conhecia muito a Caatinga, sabia onde tinha água e esses lugares. Só passando para lembrar, mas eu acho que eu já falei no início do vídeo. E depois dos 19 anos dele, que ele parou de trabalhar com seu pai, ele começou a se envolver com o cangaço. Mas ele começou de uma maneira ainda leve.
só para a região mesmo onde ele morava. Naquele tempo do cangaço, intriga entre famílias e disputa de terra era coisa comum. E a família do Virgulino estava no meio de um desses problemas. A família Ferreira vivia em disputa de terra com a família Saturnino. Mas quando eu falo brigando, é coisa de tiro, coisa envolvendo até polícia. E foi apenas por isso que Virgulino e mais 2 irmãos começaram a se envolver com um cangaço. Briga cá, tiroteio pra lá. Certo dia, no meio dessa bagunça, o pai de Virgulino morreu pela polícia. O pai de Virgulino acabou sendo assassinado por policiais, o que acredito eu que Virgulino ficou com muita raiva da polícia, hein? Então, como a mãe dele já havia morrido doente bem antes disso, Virgulino era órfão. E sem rumo, o Virgulino decide entrar definitivamente para o cangaço. Ele entra para o bando de Senhor Pereira, isso mais ou menos em 1919. E é lá que ele ganhou o apelido de Lampião, mas não é um apelido aleatório ou algo do tipo. Segundo os cangaceiros, o jovem ele atirava muito rápido no escuro, que a arma dele alumiava muito e chegava a alumiar à noite, e por isso apelido de Lampião. Para vocês que não sabem o que é um lampião, vou deixar aí na imagem para vocês. É um bujão que tem uma lâmpada, praticamente eu acho que é uma lâmpada a gás. E por onde eles andavam, eles carregavam todos os cangaceiros, né? Carregavam um punhal. Um punhal é uma espécie de faca reta que quando eles acabavam alguma batalha, eles pegavam para torturar a pessoa depois que de morta, né? Tirava o pescoço da pessoa, né? Então, desse jeito acontecia. Para isso que eles usavam o punhal. E também para torturar pessoas. Eles cometiam não apenas isso, mas como matar pessoas, mas como assalto, invadir casas ou casarões, vinganças e vários tipos de outras coisas. E até sequestros. A vida de um cangaceiro era muito violenta. Aí chega a parte que vocês perguntam, Lampião foi um herói ou um criminoso? Não tem como dizer que um cara desse foi um herói, né? Praticamente ele foi um criminoso, isso sim. Desde o início, após entrar no bando do Senhor Pereira, Lampião mostrava que era um cara inteligente, não queria ficar por baixo. E um cara também bom de tiro. E ganhou a admiração de todo mundo, do cangaço, né? Ganhou a admiração de todos muito rápido. Aí depois de 2 anos depois, o Senhor Pereira resolveu abandonar a vida violenta e ficar em paz de boa. Lampião tomou a liderança do grupo e é a partir de aí que ele ficou famoso. Isso por volta de 1922. Ou seja, podemos dizer que o bando de Lampião nasce nesse ano. E ainda no ano de 1922, Lampião se vinga do homem que tinha matado seu pai. Cobrou a vingança, né? Matou o cara que matou o pai dele, a polícia, no caso. Então aí começou a trajetória do Lampião, que muita gente, até os povos mais velhos falam que viu o Lampião, que o Lampião chegou a invadir a casa dele ou a residência onde ele morava e fez torturas ou pediu algum alimento. Como tem muitas histórias que falam que Lampião, se pedisse uma comida e a comida viesse muito salgada, ele pegava, mandava a pessoa ir lá buscar o sal e fazia a pessoa comer aquele pacote de sal inteiro. Então, aí você já dá para ver que Lampião não era besta, né?
Não dava mole não, que ele matava a pessoa, torturava até a pessoa não aguentar mais. E quando foi que Lampião morreu? Lampião, gente, morreu pela polícia em 28 de julho de 1938. Isso aconteceu que a polícia pegou eles de surpresa. Pararam para descansar em um lugar e alguém do bando dedurou o Lampião. Supostamente era alguém que não gostava dele, né? Aí pegaram o Lampião de surpresa e meteram bala. É isso aí. E a cabeça deles depois foram usada como troféu. A cabeça deles foram usada de troféu. Eu não sei se ainda está, mas estava como monumento em Aracaju, no cemitério, né, de Aracaju. Está enterrada no cemitério de Aracaju.